Fala aí galera, está começando mais um vídeo novo aqui no canal e hoje falarei sobre os novos animes da temporada de abril de 2019, então vamos nessa. Nesse vídeo falarei sobre a review desse anime que, na minha opinião, é um dos que me deixou no maior hype dessa temporada, que é o Kimetsu no Yaiba. Nomezinho bem complicado, mas esse anime, pelo que eu vi até agora, a história é fantástica. Isso me motivou bastante a querer assistir esse anime. E a outra coisa também que me motivou muito a ter um hype monstruoso é o seguinte: o estúdio. Ele é feito pelo estúdio Ufotable. Esse estúdio, para quem não sabe, é o mesmo criador de Fate. E Fate é fantástico. Se você já viu alguma obra de Fate, você sabe que simplesmente é perfeito. Simplesmente o pessoal manda muito nesses estúdios. Esse pessoal tem, ó, só pra vocês terem uma ideia, eles têm os melhores animadores e o pessoal da trilha sonora simplesmente é fantástica. Então vamos nessa aí. No começo do anime já temos o protagonista, o Tanjiro, levando a sua irmã quase falecida. O nome dela é Nezuko, levando ela para um vilarejo, digamos a cidadezinha lá onde eles moram, porque ela está gravemente ferida. Isso você já pensa que o anime já vai ser tenso só nessa parte, nessa primeira parte. Então desenrola a história. Depois disso temos um breve momento em que volta o tempo, ou seja, a gente vê a família toda reunida de Tanjiro. Ou seja, ele interagindo com toda a sua família e vemos que a família toda é unida, muito afetuosa entre todos os membros da família. Então vemos que aquilo dali vai mudar bastante, né? Já que não sabemos ainda qual o real motivo do Tanjiro levar a sua irmã, ou seja, ela foi atacada pelo quê? Então fica sempre aquele questionamento do que é os monstros, do que é os inimigos, já que no começo não teve Open, ou seja, Open, para quem não sabe, né, basicamente é um grande imenso spoiler da história. Então não tivemos isso. Aí depois dessa primeira parte, né, onde vemos a família toda reunida, aí pode notar também o seguinte: a trilha sonora. Nesses momentos mais calmos, você vê como esse estúdio é foda, porque a trilha sonora é fantástica. Você vê o cenário em si, é praticamente uma obra de arte. É muito perfeito. Essa indústria é muito fantástica, é muito show de bola mesmo. Aí depois dessa primeira parte vemos Tanjiro, nosso protagonista, levando uma cesta de carvão para a cidade, ou seja, ele vai vender aquilo e vai comprar mantimentos, né, alimentos para a família. Então se desenrola a cena por aí. Quando o nosso protagonista chega na cidade, vemos uma coisa meio que peculiar, que até o momento não sabíamos nada dele. Digamos, ele parecia uma pessoa pacata, normal, sem nenhum super poder ou sem nenhuma super habilidade, mas já notamos que ele tem um olfato muito apurado, basicamente igual ao do Wolverine, digamos assim, né? Muito parecido com o Wolverine, que é perfeito. Que vemos um amigo dele correndo, meio que suplicando a ajuda dele, do Tanjiro, dizendo que pedindo ajuda dele basicamente porque tem um vaso quebrado, ou seja, esse vaso, ele diz que não foi ele, aí pede pro Tanjiro cheirar esse vaso, sim, cheirar esse vaso para dizer que não foi ele. Basicamente o Tanjiro cheirou esse vaso e disse: não, esse cheiro é de gato, não é do Tanjiro. E a mulher simplesmente disse: beleza, de boa, você deve estar exatamente correto. Então já vimos que parece que ele é muito bom nessa questão, o olfato dele é muito apurado. E também vimos que toda a população da cidade gosta muito dele, né? Gosta muito do Tanjiro. Parece que ele ajuda muitas pessoas e basicamente é isso que temos na cidade. Ele ajudando várias pessoas. Aí depois essa calmaria, né, que ele tem lá na cidade, vendeu todo o carvão que ele tava lá, né? Aí volta de novo para sua casa, mas só que quando ele volta já está muito tarde. Aí ele passa numa casa e um senhor diz que não é bom ele seguir, né? Continuar, porque tem monstros, criaturas que é como se, digamos, fosse vampiros japoneses. Aí então basicamente o nosso herói, Tanjiro, ele decide ficar na casa dele, né? Devendo dormir lá porque não é seguro lá na floresta de noite.
Quando amanhece, nosso protagonista decide voltar para sua casa. E nesse momento é bem tenso. Quando ele chega em casa, ele se depara com sua irmã agarrada com o seu irmãozinho. E tipo, muito sangue mesmo. Aí ele entra na casa e vê toda a sua família morta. Essa cena é muito impactante porque é muita crueldade, muito sangue, muita violência, digamos assim, já que basicamente o episódio todo, tirando a primeira cena lá, né, o episódio todo foi algo mais em torno assim, meio que slice of life, uma coisa mais tranquila, normal. Aí vemos essa mudança completamente que realmente é chocante para ele. Aí depois vemos o nosso protagonista correndo com sua irmã, porque ele vê que ela ainda está quente, ou seja, ela pode ainda sobreviver. Aí é justamente aquela primeira cena que a gente vimos no começo, onde ele correndo com a sua irmã para tentar salvar ela, né? Aí nesse desenrolar, ela acaba caindo, eles dois acabam caindo. Aí nesse momento ele vê ela de pé, aparentemente normal, mas só que não tão normal assim. Ela vai e ataca ele, sim, ataca ele com tudo. Os olhos dela mudam de cor, um tom mais rosado. Ela tá com presas e tentando matar ele mesmo a qualquer custo. Aí nessa cena a gente vemos alguém correndo atrás dele, né, na direção deles. E quando o nosso protagonista percebe, ele já puxa a irmã dele pro lado e o cara quase mata os dois. Que na verdade esse cara é um caçador basicamente dessas criaturas, desses vampiros japoneses, né? Aí quando o Tanjiro percebe, ele já está com sua irmã e fica meio que perguntando a esse nosso protagonista por que ele quer salvar ela. Basicamente quer salvá-la porque é a irmã dele, né? Basicamente isso, né? Mas basicamente por quê? Qual a motivação dele? Ou seja, basicamente ele quer que ele ataque ele de certa forma, né? Porque aparentemente esse cara, ele talvez tenha sofrido a mesma coisa que Tanjiro, né? Ou seja, deve ter tido a família toda devastada por essas criaturas, esses vampiros, né? Esses vampiros chineses. Chineses não, os vampiros japoneses no caso. Então deve ter sido mais ou menos isso. E vimos que nessa meio que batalha, né? Nosso herói tenta lutar contra ele, mas é claro que é completamente derrotado. E na hora que ele vai dar o golpe final, né? Vemos que a irmã dele, do Tanjiro, acaba salvando ele. Ou seja, o caçador vê que aquilo não é normal, já que essas pessoas, né, quando é mordida pelos esses vampiros, né, elas têm essa tendência de ser criaturas, ou seja, elas querem se alimentar de sangue, não importa quem seja, ou seja, pessoa da família ou outra pessoa, simplesmente quer se alimentar. E ele já viu que ela é meio diferente, né, desse ponto de vista, e acaba meio que só nocauteando ela, não matando. Aí depois, Tanjiro, quando se acorda, né, vê que ela está com um certo meio que, digamos, um bambu na boca, eu acho, talvez alguma coisa com sangue, alguma coisa para ela se acalmar. E o cara lá fala que, bom, é pra não manter ela em contato com a luz do sol. Parece que a luz do sol faz com que esses bichos fiquem mais violentos de certa forma, né? Então isso é bem diferente, né? E no final ele fala para o nosso herói encontrar um senhor, que aparentemente esse senhor pode de alguma forma ajudar a trazer a irmã dele de volta ao normal. Então basicamente é isso, acaba aí o anime, ou seja, o próximo episódio será de nosso protagonista Tanjiro tentando achar esse senhor para trazer a sua irmã de volta ao normal, não ser mais essa fera. E aí começa a Open, e a Open já vimos que tem bastante spoiler dessa obra, e quem já leu o mangá com certeza percebeu muito spoiler. Então é isso aí, essa obra vai ser simplesmente fantástica, o mangá é lindo e esse estúdio é fantástico, ou seja, vai entregar uma obra muito boa mesmo. Então se você curtiu essa review
e ainda não assistiu o mangá, ou não assistiu o mangá, ainda não assistiu esse episódio, sugiro que assista porque é muito bom e acompanhe todos os episódios porque vai ser simplesmente fantástico. Então é isso aí, galera, valeu, obrigado e fui!